É mostrado como Kuma entrou pro exército revolucionário, e mais do passado do Dragon é revelado. Você vai ver tudo isso no review do capítulo 1097 de One Piece. O capítulo começa 8 anos depois do incidente de God Valley, ou seja, 8 anos depois do capítulo passado. Kuma é mostrado com 17 anos, ainda no reino de Sorbet. Ele virou um padre e ele ajuda todo dia o povo desse vilarejo do reino de Sorbet. Ele ajuda tirando a dor de velhinhos do vilarejo. Assim possibilita uma vida melhor para esses velhinhos que são pobres, né? Eles vivem numa região pobre do reino de Sorbet, mas pelo menos eles não convivem com dores. Os velhinhos ficam muito agradecidos ao Kuma até que a Jinny chega. E, mano, já pode colocar ela no top Best Waifus de One Piece, né, velho? Nossa, ela ficou muito bonita. Vemos que ela é 4 anos mais velha do que o Kuma, porque o Kuma tinha 17, ela tem 21 e ela é marrenta pra caramba, que nem a Bonnie. É quase confirmado que ela é, tipo, mãe da Bonnie, tá ligado? Por mais que tenham teorias na fandom dizendo que a Bonnie pode ser filho da filha da rainha Coney, mas eu acho que ela é filha da Jinny mesmo, tipo, é igualzinho, tá ligado? A aparência, o jeito, tudo igual. Ela tá muito irritada porque os velhinhos nunca pagam pelo serviço, tá ligado? O Kuma trabalha de graça. Mas o Kuma não se importa, afinal, ele faz isso só por bondade mesmo, só porque ele gosta. Os velhinhos falam que eles estão lutando pra sobreviver, graças ao tributo celestial. Isso porque o novo rei, Bekori, ordena que mesmo pessoas doentes e velhas paguem o tributo celestial. Ou seja, esses velhinhos já são pobres, já são doentes, já são velhos e ainda tem que pagar esse tributo. Então a vida deles já tá muito difícil e o Kuma tenta facilitar isso, tá ligado? Eles também dizem que quem não pagar vai pra prisão e que quem vai pra prisão morre porque ele não alimenta os prisioneiros que lá estão. A gente vê que toda a dor que o Kuma tira dos velhinhos fica acumulada em uma bolha e todo dia, depois da sessão, né, de tirar as dores dos velhinhos, ele suga a dor e sofre todo aquele dano feito a gente viu o Zoro fazendo lá em Thriller Bark. Só que a dor do Zoro foi muito maior, né? Aqui ele mesmo diz, ele só tira dores leves. Lá o Zoro tancou toda a dor do Luffy. O Kuma revela que faz isso todo dia, porque se ele não fizesse, alguém não sugar a dor volta pro corpo original. Ou seja, se ele não sugar, a dor vai voltar pros velhinhos. Aí não vai ter adiantado em nada, tá ligado? Tirar. Então ele faz isso todo e todo dia, e a gente vê que mesmo sendo dores leves, ainda deixa ele bem machucado. Até porque tava acumulado e pelo que a gente viu, é tipo muito e muito velhinho, tá ligado? Mas o Kuma, mesmo com essa dor, mesmo com isso, ele diz que tá feliz. Porque ele fica feliz ao fazer os outros felizes. E, mano, o Oda tá de parabéns, tá ligado? O cara transformou um personagem como o Kuma, que na minha visão não era nada demais, tipo, era um personagem legal, misterioso, mas agora, mano, nossa, top 10 personagens, com certeza, tá ligado? A história do cara, passado de sofrimento, e mesmo sofrendo tanto, ainda, tipo, sofre pra ajudar os outros, tá ligado? Tipo, muito foda. A gente pula, né, dá outro time skip, a gente vai pra 25 anos atrás, quando o Kuma tem 22 anos, e a Jinny tá, tipo, forçando o Kuma a se casar com ela, tá ligado? Só que o Kuma tem um trauma muito grande, porque o pai dele era bucaneiro, ou seja, ele nasceu bucaneiro, e o motivo do pai e toda a família ter sido capturado foi por causa disso. Então ele tem medo que um possível filha do Kuma com a Jinny sofra a mesma consequência, aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Kuma e sua família por esse filho ser filho de bucaneiro, né? O Kuma, enquanto conversava com a Jinny, tava lendo um artigo, né, um jornal, sobre o Exército da Liberdade, que viria a ser o Exército Revolucionário do futuro, e ele lê ali sobre Dragon. A gente vê que o Dragon, desde lá atrás, já estava causando protestos em vários países. E o Kuma se inspira muito do Dragon, porque ele diz que um dia vai pro mar ajudar mais pessoas. A gente pula para 22 anos atrás, quando o Kuma tinha 25 anos, e a gente vê que rolou um incidente naquele pequeno vilarejo onde o Kuma ajudava e ele era padre. Esses caras que estão causando terror nessa região sul, onde o vilarejo do Kuma tá, diz que as leis mudaram. Agora, tipo assim, a parte do sul da região, né, do reino de Sorbet, agora é uma terra sem lei. O Kuma basicamente destrói esses caras, e a gente vê o rei, né, esse rei tirano, dizendo que dividiu o reino em dois, o reino de Sorbet, que agora é no norte, a vila do Kuma, que era na parte sul, agora é uma terra sem lei, não é mais território do reino de Sorbet. E por que o rei fez isso? Porque a quantia de tributo celestial que o reino deve pagar ao governo mundial é decidida pelo valor dos habitantes. Então os cidadãos idosos que pagam pouco é um problema para o reino. Então o rei meteu o louco e removeu eles do próprio país, basicamente. A gente vê que o Kuma e outros membros, né, outras pessoas do vilarejo foram presas porque eles tentaram, tipo, eles revidaram, basicamente. E pela primeira vez nesses flashbacks a gente vê o Kuma, tipo, com raiva mesmo, porque antes ele só tava triste e a gente viu, tipo, o lado bom e o lado meio triste do Kuma. Agora ele tá com raiva e diz que o reino de Sorbet pode se tornar um país
extremamente discriminatória. A Ginny afirma, né, que provavelmente essa lei, essa nova política veio de alguém de cima, ou seja, veio do governo mundial. Se a gente desafiar o reino de Sorbet, isso vai mostrar que a Ginny e o Kuma têm determinação suficiente para lutar contra o governo mundial. Enquanto eles vão conversando, do nada, explode a prisão que eles estavam e duas pessoas chegam no local, duas sombras, e a gente vê que é o Ivankov e o Dragon. Eles resolvem, né, o problema do rei de Sorbet, porque o rei foi disposto e a política de escravidão foi abolida. O Dragon chama o Kuma para o Exército da Libertação por recomendação, principalmente do Ivankov, e a Ginny também vai junto. E o narrador fala, eles causaram muitos protestos furiosos contra o governo em todos os reinos. O Exército da Liberdade foi criado depois da Era dos Piratas e após a trágica destruição de Ohara. Ou seja, galera, a gente sabe que o incidente de Ohara aconteceu 8 anos após o nascimento da Robin, que foi em 1494. Isso significa que a destruição de Ohara ocorreu no ano de 1502. Então foi depois desse incidente em 1502 que os revolucionários começaram a se armar. E também diz que o exército revolucionário foi criado depois da Era dos Piratas. A Era dos Piratas começou ali em 1500, então o Exército da Liberdade deve ter sido criado ali ou meses depois ou um ano depois, em 1501. O narrador diz que depois de todos esses protestos, eles viraram o Exército Revolucionário, né, mudaram de nome e ficaram famosos pelo mundo todo. A estratégia do Dragon para crescer foi conseguir dinheiro. E como ele fazia isso? Ajudando o exército de um local, de um reino, que estava tentando derrubar seus reis. Ele diz que quem quiser entrar no exército, ele oferece treinamento com armas e treinamento na arte da batalha. Ele fala que seu principal objetivo naquele momento era espalhar o seu exército em várias partes do mundo. Kuma pergunta como ele sabe tanto sobre armas e combate. E finalmente é revelado o que todo mundo teorizava, que sim, o Dragon foi da marinha. E tipo, mano, eu acho que era consenso em geral da fandom que ele foi da marinha, porque o cara é filho do Garp. E o Garp, a gente vê que tentou botar o Ace na marinha, tentou botar o Luffy na marinha, treinou o Kobe e o Helmeppo. Então é óbvio que ele ia fazer isso com o seu próprio filho. Mas a gente não tinha certeza, né? Então o Oda fez questão de confirmar, sim, ele era um marinheiro. Mais de 8 anos se passaram após isso, e há 14 anos atrás, em um certo reino, a Ginny estava ali com seus companheiros de exército revolucionário, e a gente vê que em 8 anos de exército revolucionário, ela já virou comandante do exército do leste. Então evoluiu muito, né? Ela tá muito feliz porque vai encontrar o esquadrão do Kuma, só que chega alguém e captura a Ginny. E eu acho que foi o Aokiji ou alguém da marinha. Ou também pode ter sido algum cavaleiro sagrado, né, mano? Porque eles estavam tacando, tipo, o governo mundial diretamente. Então seria plausível eles mandarem alguém tão foda. Ah, não, mas se bem que os cavaleiros sagrados, eles são usados pra, tipo, problemas, tipo, no próprio governo mundial, tá ligado? Então eu acho que é alguém da marinha, mano. É alguém da marinha, com certeza. Eu voto no Aokiji. Bom, o capítulo acaba com o pessoal avisando que a Ginny foi sequestrada. E assim acaba o capítulo 1097 de One Piece. E teremos capítulo semana que vem também. Capítulo muito legal, tipo, mais do flashback do Kuma. Só que agora com a adição de mais do exército revolucionário e dando contexto ao Dragon também. Isso é muito foda. Pra mim foi o que valeu, né, nesse capítulo. Se fosse só o flashback do Kuma, eu não ia achar tão legal. Por mais que o Kuma tenha crescido muito na minha visão de personagem. Mas o que deu tempero pra esse capítulo foi o Dragon e o exército revolucionário. Ah, eu lembrei, mano. Foi a marinha mesmo que chegou ali pra sequestrar a Ginny, muito possivelmente. Porque capítulos atrás, o Jinbe, se eu não me engano, falou um pouco do passado do Kuma. Falou que o Kuma foi do exército revolucionário, mas depois foi capturado pela marinha e ficou em prisão perpétua. Ou seja, é um marinheiro que vai capturar a Ginny e fazer o Kuma ser preso. Agora, qual marinheiro será, eu não sei. Eu acho que o Aokiji, porque o formato, né, a silhueta, a sombra ali, é tipo uma bota. E quem usa a bota nos três almirantes, né, os antigos três almirantes, era o Aokiji. A gente nunca viu o Kizaru e o Akainu usando bota. Ou sei lá, pode ser o Smoker jovem, né? Porque mandar um vice-almirante, né? O Akainu, o Aokiji e o Kizaru nessa época eram vice-almirantes. Então, pensando bem, não vejo um motivo tão grandioso assim pra mandarem logo um vice-almirante pra pegar um grupo pequeno do exército, né? E um grupo nem tão forte, porque pelo que vimos, a Ginny
não é tão forte. Então, pô, seria legal ver o Smoker no passado, né? Então, essas são minhas apostas, ou o Kid ou o Smoker jovem. Ah, e uma coisa que vale se notar é que o Dragon só faz a tatuagem dele depois, né? Que ele chama o Kuma pro exército. Ou seja, o que será que significa essa tatuagem? Essa tatuagem lembra muito uma tribal indígena, e a gente sabe que os povos indígenas em One Piece são o povo lunário, né? Do King, e os Shandias da Ilha do Céu. E a gente vê que esses povos têm tatuagens próximas do rosto ou no rosto, e a pele do Dragon é um pouquinho mais escura, né? Então será que o Dragon é um híbrido de Shandia e humano, ou lunário e humano? Caralho, seria muito interessante. Bom, então esse foi o review, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo um vídeo pra vocês. Então é isso, valeu, falou!